Três caças F-15 Strike Eagle, uma das aeronaves mais poderosos e confiáveis já construídos, desapareceram do radar em plena operação militar. Não foi um ataque inimigo. Não foi uma falha mecânica. Eles foram abatidos pelos próprios aliados. Naquela madrugada de 2 de março de 2026, o espaço aéreo do Oriente Médio mergulhou em um cenário de tensão extrema. Alarmes de defesa aérea soavam em diversas bases. Drones cruzavam fronteiras em silêncio e radares militares captavam dezenas de contatos surgindo quase ao mesmo tempo. Em poucos minutos, operadores precisaram tomar decisões que normalmente levariam horas de análise. No meio de todo esse caos, 3 mega-aeronaves desapareceram dos céus do Kuwait. Máquinas que foram projetadas para suportar os ambientes de combate mais perigosos do planeta, mas que dessa vez não conseguiram. No entanto, o que aconteceu nas telas de radar naquela noite levantou uma pergunta inquietante dentro dos círculos militares. Como sistemas criados para identificar aliados puderam cometer um erro tão devastador? E mais importante ainda, se isso aconteceu com algumas das forças aéreas mais avançadas do mundo, quem realmente pode controlar o céu em uma guerra moderna? Naquela noite, o espaço aéreo do Oriente Médio estava longe de ser um ambiente estável. Nas semanas anteriores, a região havia registrado uma escalada silenciosa de atividades militares, exercícios de prontidão, deslocamento de tropas de defesa aérea e aumento significativo de missões de reconhecimento. Aquela noite, no entanto, reunia todos os elementos que transformam uma operação rotineira em um cenário de risco extremo. Radares militares começaram a detectar múltiplos contatos surgindo quase simultaneamente em diferentes pontos do espaço aéreo regional. Dentro dos centros de comando, operadores de defesa aérea enfrentavam um desafio que se tornaria cada vez mais comum nas guerras modernas: distinguir rapidamente o que era ameaça real e o que fazia parte das próprias operações aliadas. Em um ambiente saturado por drones, aeronaves de patrulha, caças de combate e interferências eletrônicas, cada novo sinal captado pelos sensores precisava ser analisado em questão de segundos. O problema é que, quando muitos sistemas operam ao mesmo tempo, até mesmo as tecnologias mais avançadas podem gerar interpretações errôneas. Entre as aeronaves em operação naquela noite estavam unidades do F-15E Strike Eagle, um dos caças de ataque mais respeitados do arsenal norte-americano. Projetado para missões de longo alcance e capaz de operar em ambientes altamente hostis, o avião combina sensores avançados, grande capacidade de armamento e sistemas eletrônicos sofisticados de identificação. Em teoria, aeronaves como essa deveriam ser facilmente reconhecidas por sistemas aliados. Mas a guerra raramente segue a teoria. Conforme os radares continuavam registrando novos contatos, operadores começaram a perceber algo preocupante. Alguns sinais apareciam e desapareciam rapidamente. Outros surgiam sem identificação clara, e certos perfis de voo não correspondiam aos padrões esperados para aeronaves amigas. Em situações assim, a incerteza se torna um inimigo tão perigoso quanto qualquer força adversária. O que poucos sabiam naquele momento era que essa combinação de múltiplos contatos, pressão por decisões rápidas e sistemas operando no limite criaria as condições perfeitas para um erro crítico. Em poucos minutos, uma sequência de interpretações equivocadas começaria a se formar dentro das telas de radar. Uma cadeia de eventos que transformaria aquela madrugada em um dos episódios mais debatidos da guerra aérea contemporânea. Enquanto operadores analisavam telas de radar a centenas de quilômetros de distância, 3 aeronaves avançadas cruzavam o céu noturno do Golfo Pérsico em missão operacional. Máquinas que combinam velocidade, alcance e capacidade de carga de armamentos com um conjunto de sensores e sistemas eletrônicos, projetados justamente para evitar erros de identificação em ambientes complexos. Diferente de outros caças tradicionais, o F-15E foi concebido para operar como uma verdadeira plataforma de guerra integrada. Seu radar avançado permite rastrear múltiplos alvos simultaneamente,
enquanto sistemas de guerra eletrônica monitoram o ambiente eletromagnético em busca de ameaças. Sensores infravermelhos, pods de designação de alvo e links de comunicação tática permitem que a aeronave compartilhe dados em tempo real com outras unidades no ar, no solo e até mesmo com satélites militares. Em teoria, essa rede de informações deveria reduzir drasticamente qualquer possibilidade de confusão no campo de batalha. Dentro da cabine, 2 tripulantes trabalham em perfeita coordenação. O piloto responsável pelo voo e o oficial de sistemas de armas, encarregado de monitorar sensores, armamentos e dados táticos. Em missões noturnas, cada decisão depende da interpretação rápida de uma enorme quantidade de informações exibidas em telas digitais e projeções no visor do capacete. Para equipes altamente treinadas, operar nesse ambiente é quase instintivo. Um equilíbrio entre tecnologia avançada e experiência humana acumulada ao longo de anos de treinamento. Naquela noite, entretanto, o ambiente operacional começava a apresentar sinais de algo incomum. O espaço aéreo estava mais movimentado do que o esperado, e comunicações táticas indicavam a presença de múltiplas plataformas operando simultaneamente na região. Para os tripulantes dentro das aeronaves, isso significava manter vigilância constante, não apenas sobre possíveis ameaças inimigas, mas também sobre o posicionamento de forças aliadas que compartilhavam o mesmo espaço aéreo. Era justamente nesse tipo de cenário, onde tecnologia avançada, decisões rápidas e múltiplos sistemas interagiam ao mesmo tempo, que pequenas falhas de interpretação podiam gerar consequências imprevisíveis. Enquanto os caças seguiam sua rota sobre o deserto escuro, sensores e radares continuavam trocando dados com os sistemas de defesa no solo. O que ninguém dentro daquelas aeronaves podia imaginar é que, em algum ponto dessa complexa rede de informação, uma leitura equivocada começava silenciosamente a se formar. E logo nos minutos seguintes, essa pequena discrepância evoluiria para um erro com consequências devastadoras. Sistemas automáticos de classificação passaram a marcar o contato como potencialmente suspeito. Alertas visuais surgiram nas telas táticas e operadores passaram a acompanhar o alvo com atenção redobrada. Em meio à pressão por respostas rápidas, o sistema de defesa aérea começou a preparar os procedimentos para engajamento. Nos centros de defesa aérea, os procedimentos de engajamento avançavam rapidamente. Uma vez que um contato é classificado como potencial ameaça e permanece sem confirmação clara de identificação, os sistemas passam a seguir protocolos rígidos de segurança. Operadores analisam velocidade, altitude, direção e comportamento do alvo, enquanto algoritmos de rastreamento continuam atualizando os dados em tempo real. Naquela madrugada, em meio a múltiplos sinais surgindo nas telas de radar, um desses contatos havia sido marcado como suspeito. Dentro da cabine do F-15E Strike Eagle, piloto e oficial de sistemas monitoravam os instrumentos de navegação, sensores e comunicações táticas como em qualquer outra operação noturna. Para eles, o espaço aéreo ao redor parecia apenas mais uma missão complexa em um ambiente já conhecido por sua intensa atividade militar. No solo, entretanto, os sistemas de defesa aérea estavam chegando a uma conclusão diferente. Conforme os algoritmos avaliavam os dados disponíveis, o contato continuava sem uma identificação confiável dentro da rede de comunicações. Alertas visuais persistiam nas telas táticas, indicando um possível risco para as forças posicionadas na região. Em cenários de alta tensão operacional, decisões precisam ser tomadas rapidamente, muitas vezes com informações incompletas. Foi nesse momento que o sistema de defesa aérea iniciou a sequência final de engajamento. Radares de rastreamento fixaram o alvo e os lançadores de mísseis passaram a acompanhar automaticamente sua trajetória. Em poucos segundos, o disparo foi autorizado. Um míssil superficiar deixou a plataforma de lançamento e começou a subir rapidamente pelo céu noturno, guiado pelos sinais do radar em direção ao contato marcado como hostil. O problema era que o alvo nunca foi uma ameaça.
Nos minutos seguintes, quando os sinais começaram a desaparecer das telas de radar e relatórios de perda de contato foram registrados, a realidade começou a se tornar impossível de ignorar. Aquela sequência de decisões, baseada em uma interpretação equivocada dentro de uma rede complexa de sensores e sistemas automáticos, havia resultado em um dos tipos de erro mais temidos em operações militares modernas: o fogo amigo. Em operações militares modernas, onde tecnologia avançada, sensores inteligentes e redes de dados trabalham juntos para reduzir erros, a confiança nos sistemas costuma ser absoluta. Mas como essa história mostra, mesmo em ambientes altamente controlados, pequenas interpretações equivocadas podem desencadear consequências devastadoras. O chamado fogo amigo continua sendo um dos riscos mais complexos e temidos no campo de batalha, justamente porque surge não da intenção, mas da combinação de pressão, informação incompleta e decisões tomadas em segundos. E você, o que acha? Incidentes como esse são inevitáveis em cenários de guerra moderna ou poderiam ser completamente evitados com tecnologia ainda mais avançada? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias reais sobre aviação e operações militares, não esqueça de se inscrever no canal.